apesar de muita incompreensão que existe em outras partes do mundo, seja por desonestidade ou seja por uma rasa compreensão do que é a China, o fato é que ela veio para ganhar seu lugar de destaque, inclusive no que é talvez uma das coisas mais avançadas, que é o projeto espacial, né? Mandando sondas próprias. Eles estão em um projeto agora de desenvolvimento de uma usina nuclear, de fusão nuclear, algo inédito. Né? Então isso é tudo fruto histórico de um governo que tenta recuperar novamente a proeminência da China. Ainda estamos para ver como isso vai se desenhar nos próximos anos. Mas, repito, certamente algo não vai poder ser ignorado mais, que é a China e o lugar dela como vai ser na economia internacional no século XXI em diante. A China, desde a década de 80 até os anos recentes, acumula um crescimento médio, salvo engano, de 8%, 7%, algumas vezes ultrapassando até 10%. Esse resultado acumulado, em si, já é algo espetacular, né? Algo que remete aos anos também de crescimento dos anos 50 e 60 do Japão. Né? O Japão, que se torna, na década de 70, a segunda maior economia do mundo, hoje a segunda maior economia do mundo é a China. A China ela é plenamente integrada no mercado internacional. O investimento de capital é aberto. Ela tem uma abertura de economia tão grande que muitas vezes outros países que a gente convenciona chamar de não comunista, e isso nos atrapalha a entender a complexidade da China, limita muito mais os investimentos do capital internacional. A China ela é aberta com relação a isso. Ela dinamizou, priorizou o investimento em educação. Assim como o Lee Kuan Yew fez em Singapura, há anos e anos, décadas e décadas de forte investimento na pesquisa, desenvolvimento e educação. Talvez remontando aqueles períodos em que os duríssimos exames hoje para entrar nas universidades prestigiadas chinesas, que é o chamado o Gaokao, remete àquelas figuras antigamente daqueles que queriam entrar para serem aprovados nos exames imperiais confucionistas do passado. Né? Claro que uma outra roupagem. A China hoje, ela se apresenta sob Xi Jinping, que talvez aí seja agora uma grande figura central a se estabelecer no poder chinês por muitos anos ainda por vir. A China já entra numa fase já de autoconfiança e além das suas fronteiras. Notório é a política do cinturão e da rota em que Xi Jinping busca retomar aquelas rotas comerciais terrestres da época da dinastia Ming, da época da dinastia Tang. Né? É recuperar a centralidade, a conexão que ele tinha hoje com outros investimentos, o Banco Internacional de Desenvolvimento de Xangai, financiando ligações de gasodutos, a ligação hoje com a Rússia, investimentos de uma linha de trem de alta velocidade de Yunnan para atingir a capital do Laos, que foi alguns meses atrás inaugurado. Né? Investimentos em obras de hidrelétricas, aeroportos em países da Ásia Central, inclusive no Afeganistão, em minas de cobre, no Nepal existem projetos de desenvolvimento. Enfim, a China, em suma, parece que está retomando a sua centralidade que tinha perdido no século XIX e XVIII. Agora, eu acho que tem quase como um movimento dialético, é uma nova síntese. Ela não é igual ao do passado. Ela sofreu um período que eles falam que são 100 anos de humilhação, em que foi desde a Primeira Guerra do Ópio até as agressões japonesas e a ascensão do Partido Comunista em 49. Hoje, eles querem novamente retomar o período da unidade, da ordem, do crescimento, como foi da dinastia Tang, como foi da dinastia Ming, como foi da dinastia Han, e por assim vai. Não digo que vai ser daqueles velhos tempos, mas certamente hoje a China sabe da sua centralidade na economia asiática e vai além. Daqui a alguns anos, o tamanho da economia chinesa vai ultrapassar a da economia americana. Não haverá projeção militar como os americanos demoraram décadas para conseguir. Inclusive, com bases navais e aéreas espalhadas pelo mundo, a China não tem essa projeção nem de perto. Mas o poderio, a presença econômica de investimento chinês, isso certamente vai marcar a história do século XXI.
Seja assinante da Casa do Saber Mais e confira essa aula completa e também 250 outros cursos sobre filosofia, história, psicanálise, psicologia, artes e muitos outros temas. Assine agora e assista quando e onde quiser.